Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 9. O Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu João, capítulo 9. João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Hoje nós vamos ler essa história, uma das histórias de Jesus, e como são fascinantes, irmãos, as histórias de Jesus. Às vezes em que Jesus curou, como nesse caso que nós vamos ler hoje, a cura de um cego de nascença, às vezes em que Jesus curou aleijados, mudos, leprosos, demonstrando assim a vinda do reino de Deus. Esses milagres extraordinários que Jesus fazia demonstravam o poder de Deus que havia chegado, o reino de Deus que havia chegado. As histórias de Jesus, essas histórias são fascinantes. Às vezes em que ele expulsou demônios de pessoas, às vezes em que ele ressuscitou pessoas que já haviam morrido e foram ressuscitadas por Jesus. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, são casos, são relatos que estão nos evangelhos. As histórias de Jesus, os seus ensinamentos profundos, que muitas vezes você lê ali o relato e Jesus está falando aquilo tudo para uma pessoa só, como para a mulher samaritana, para Nicodemos, para uma pessoa só ele trazia ensinamentos profundos. As histórias de Jesus, irmãos, os embates que Jesus tinha com os fariseus, com os religiosos da época, com os saduceus, os escribas, as histórias de Jesus. Mas hoje nós vamos ler essa daqui, que está em João, capítulo 9, que narra a história desse cego de nascença. Como eu disse, os milagres, e ainda mais um milagre como esse, um cego sendo curado, eram sinais de uma nova era que estava raiando ali naqueles dias. O reino de Deus chegou e ele era perceptível. O poder de Deus ele operava através de Jesus. Existem promessas no Antigo Testamento de um tempo futuro. Presta atenção, olha, no Antigo Testamento eles apontavam para um futuro em que chegaria o dia em que cegos seriam curados. Isaías 35 diz assim, uma promessa, lá antes de Jesus. Diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Veja que são promessas que vêm antes e séculos antes de Jesus. Relatos de um cego sendo curado eram raríssimos na época de Jesus, e mesmo antes de Jesus, no Antigo Testamento. Se tiver, é um caso ali que ainda não é tão claro no Antigo Testamento. Tem um livro apócrifo chamado Tobias, em que esse próprio Tobias, ele era cego e ele foi curado, mas não era cego de nascença também. Então veja que os relatos são raríssimos de cego sendo curados. E no caso de hoje, que nós vamos ler aqui no João capítulo 9, é um cego de nascença. É algo assim extraordinário que acontece aqui nessa passagem. É algo completamente fora do comum. Completamente fora do comum. É algo que só Jesus Cristo pode fazer, meus irmãos. Esse tempo que Isaías falou lá séculos antes de Jesus, esse tempo chega nos dias de Jesus. Só Jesus pode dar vista ao cego. Só Jesus. Nós vamos ler o texto inteiro, irmãos. João, capítulo 9. Mas como o texto é um pouco extenso, nós vamos ler por partes. Vamos ler a primeira parte, aí a gente traz algumas lições, depois lê a segunda parte, depois a terceira parte. Tudo bem? Vamos lá. João, eu falei João mesmo, irmãos? João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Só até aqui por enquanto, irmãos. Então, nessa história de Jesus, né, Jesus está caminhando e ele avista um homem cego de nascença, né? O versículo 2 ele demonstra aqui que os discípulos sabiam que esse homem era cego de nascença. Então, a gente já entende que eles tinham um pré-conhecimento desse homem. Pode ser que fosse um homem ali que já era conhecido na região, né? O desenrolar do texto, nós vemos que ele era mendigo também. A única forma de um cego ter recursos, tentar ganhar recursos, era mendigando naqueles tempos. E o texto aqui diz que eles sabiam que era um homem cego de nascença. Então, então os discípulos fazem uma pergunta para Jesus que é uma pergunta que demonstra o entendimento geral da época, o que as pessoas entendiam na época. Se ele nasceu cego, ele ou os pais dele pecaram, né? Esse era o entendimento de que se ele nasceu cego, alguém pecou, né? Se ele nasceu cego, é um castigo de Deus. É um castigo de Deus por alguém ter pecado, né? A gente percebe que os discípulos, eles não avançaram muito mais do que aqueles amigos de Jó. Se a gente coloca até amigos entre aspas, né? Os amigos de Jó também tinham esse mesmo entendimento, né? Eles queriam consolar Jó, entre aspas também, queriam consolar Jó, dizendo que ele estava passando por tudo aquilo porque ele pecou, né? Você só pode estar passando por isso porque você pecou, Jó, né? E os discípulos tinham esse mesmo entendimento. E aí eles acreditaram que os pais daquele cego pecaram, né? E aí, presta atenção na lógica, ou o próprio cego pecou. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas como que ele é um cego de nascença, então quando que ele pecou? Se ele nasceu cego, quando que ele pecou? Né? E existia também um entendimento na época, alguns rabinos da época acreditavam que existia a possibilidade da criança pecar ainda no ventre da mãe, né? E a gente percebe que os discípulos acreditavam nisso, pela pergunta que eles fizeram, né? Eles acreditavam, ou foram os pais desse cego que pecaram, ou foi ele mesmo, né? E só pode ter sido no ventre, se ele nasceu cego, né? Então, se a gente for parar para analisar esse entendimento, essa própria fala de que alguém pecou para que ele nascesse cego é uma afronta ao caráter de Deus, né? É uma afronta ao caráter de Deus. Será que Deus é realmente esse carrasco que castiga uma criança com uma cegueira, né? Castiga os pais no filho ali por conta e dá uma cegueira para aquele filho. Ele nasce cego. Será que foi realmente Deus que está lá do alto do seu trono, né, fazendo isso? Mas antes da gente também julgar os discípulos, né, ou o pensamento ali geral da época, a gente tem que olhar para a nossa geração e muitas vezes para nós mesmos, né, porque quanto entendimento errado da pessoa de Deus não existe no meio evangélico, né, em nossa geração, né? Para muitos, Deus, ele é só amor, né? E aí se esquecem que ele também é justo, que ele também é santo e que ele odeia o pecado. Acham que Deus ele é só amor e ele vai abrir as portas do céu para todos, né?
porque ele é só amor, ele não é justo, né? Muitos acham que Deus ele tem a obrigação de dar tudo que a gente deseja, como um Papai Noel, né? Tudo que eu desejo, ele tem que me dar. Olha também entendimentos distorcidos da pessoa de Deus, né? Ou outros acreditam que ele é um carrasco, né? Sentado no seu trono e castigando as pessoas que lhe desobedecem. São todas distorções do caráter de Deus. Então, Jesus responde, né? Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Foi por isso que ele nasceu cego, né? O propósito da cegueira daquele homem era que uma obra divina pudesse ser feita nele e que revelasse a glória de Deus, né? Mas isso também não quer dizer que foi intencionalmente que Deus fez aquele menino nascer cego, né? Para que muitos anos depois ele viesse e enviasse o seu filho e curasse aquele menino de cegueira, né? Porque pensar assim também seria uma afronta ao caráter de Deus, se fosse dessa forma, né? Que Deus fez ele nascer cego para que depois, daqui a alguns anos, ele fosse curar, né? O sentido aqui é que Deus é soberano sobre aquela cegueira, ele é soberano sobre a infelicidade daquela cegueira. Aquele menino nasceu, agora já homem, né? A gente entende também com a leitura do texto que ele já era um homem e ele nasceu cego, mas Deus era soberano sobre isso, sobre essa infelicidade, sobre essa mazela na vida dele, né? E agora que ele já é um pouco mais velho, é mendigo, já adulto, agora ele possa ver a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Através dessa mazela na vida dele, dessa infelicidade na vida dele, agora ele pode ver a glória de Deus na face de Cristo Jesus, né? E também para que outros vejam, né? Para que outros, vendo essa obra, vendo o que vai ser feito ali, também possam ver a glória de Deus, né? Voltar e se voltar para a verdadeira luz do mundo, que é Jesus, né? Deus, ele é soberano sobre as nossas mazelas, irmãos, sobre as nossas dores, né? Sobre as situações que às vezes na nossa vida a gente não vê a luz no fim do túnel, né? Existem situações, né? E ultimamente eu costumo até falar, olha, se tá tudo bem na sua vida, se está tudo indo bem, aproveita, sabe? Curte a família, aproveite o momento bom, né? Aproveite o momento bom, porque vão vir os momentos ruins. Não tem como a gente falar que vai ser tudo bom, a vida da gente é até o final, né? Mas é aí que a gente tem que se perguntar, né? Você consegue reconhecer nos momentos ruins, no momento de dor ou na sua dor, você consegue reconhecer a soberania de Deus, que Deus está no controle, na sua experiência de vida, né? Como você age diante das dores da vida, das mazelas? Como você age nesses momentos? Você consegue enxergar nesses momentos a pedagogia divina? Você consegue enxergar Deus agindo nesses momentos, né? Esses momentos de tristeza, esses momentos de dor, eles costumam te levar para mais perto da luz do mundo, que é Jesus? Ou você acaba se afastando de Jesus, se afastando de Deus nos momentos difíceis, né? Que as nossas dores, elas possam nos levar para mais perto de Deus e que elas possam servir de alguma forma para a glória de Deus, né? Que a gente queira e deseje isso, né? Vai ser inevitável que a gente passe por momentos ruins, mas que esses momentos ruins sejam para a glória de Deus. Entregue esses momentos, essas dificuldades na mão de Deus, né? Então a história se desenvolve e Jesus cura aquele cego de uma maneira meio estranha, não é? Ele cospe na terra e faz um lodo com a saliva e o barro e coloca nos olhos daquele cego. Então aquele cego obedece Jesus e vai lá e se lava no tanque de Siloé, e quando ele se lava, ele ele passa a enxergar, porque ele era cego de nascença. Ele passa a enxergar, né? E as pessoas estranham e duvidam que agora ele está vendo. Será que é ele mesmo, né? Os irmãos perceberam, né? Uns falam é ele, outros falam não é ele não. E aí ele mesmo se coloca ali e fala, sou eu. E então aí perguntam para ele, mas como te foram abertos os olhos? No versículo 10. Como te foram abertos os olhos?
E aí ele relata o que aconteceu, mas repare, irmãos, no conhecimento que ele tinha de Jesus. Olha só o nível do conhecimento que esse homem tinha de Jesus no versículo 11. Olha só. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. Esse era o conhecimento que ele tinha de Jesus. O homem chamado Jesus. E aí no versículo 12, dizem assim, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Eu sei que foi o homem chamado Jesus que me curou e eu não sei onde ele está. Não sei onde ele está. Vamos ler a continuação da história, irmãos, a partir do versículo 13 agora. Versículo 13 a seguir. Versículo 13 até o 34. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Versículo 23. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vô-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porque quereis vos tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Amém? Só até aqui por enquanto. Então agora quem entra na história? Os fariseus. Os fariseus entram na história. E por que as pessoas levaram o cego aos fariseus, no versículo 13? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. As pessoas tinham a impressão de que havia uma questão religiosa envolvida com essa cura. Todos respeitavam os fariseus naquele tempo, e além do mais, o versículo 14 diz que era sábado. Era sábado. Parece que era o dia que Jesus mais gostava de curar. Ele meio que afrontava os fariseus dessa forma, Era sábado, e como nós sabemos também, os fariseus eles eram muito rigorosos com os mandamentos, o mandamento de guardar o sábado, descansar no sábado. Então, qual o problema nisso que Jesus fez? Qual o problema nessa cura de um cego no sábado? Tem pelo menos 3 problemas que podem
ter irritado ali os fariseus, né? Em primeiro lugar, a cura era proibida no sábado, a menos que a pessoa estivesse em perigo, né? Em segundo, pela interpretação tradicional dos fariseus, pela tradição deles, era proibido amassar pão ou algo parecido, que incluía fazer massa com terra e saliva. Isso estava na tradição deles, não está na Bíblia. Não está na palavra de Deus, mas eles tinham essa tradição oral ali de que era proibido. Né? Em terceiro lugar, havia um debate entre as autoridades. É legal ou não ungir os olhos em dia de sábado? Então, você vê que os fariseus eles eram presos ali a alguns detalhes, mas se fossem detalhes da Bíblia, né, da palavra de Deus, do Antigo Testamento, né, tudo bem, mas eles estavam presos a tradições de homens. Tradição de homens. E querendo assim defender a lei, eles criavam regras que iam muito além da lei. Pode ser que eles tivessem até boa intenção, mas eles colocavam, né, fardos pesados, como o próprio Jesus diz, sobre as costas das pessoas. Não tinha nada disso na Bíblia e eles ficaram irritados com o que Jesus fez, com essa cura. Né? Então, a combinação desses fatores todos aqui que a gente viu, que irritou os fariseus, esses fatores transformaram o sentimento que devia ser de admiração. Porque, meus irmãos, como eu falei, é algo extraordinário. A gente tem que ter isso em mente. É algo extraordinário que aconteceu. Um cego de nascença. Nunca se viu isso. Nunca se viu isso. Até o próprio cego falou, nunca na história do mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego. Né? Ele falou aí no versículo 32. Mas, olha só, os fariseus, por conta de alguns detalhes da tradição deles, eles se irritaram com Jesus. E agora, em vez de admiração, né, eles tinham suspeita de Jesus, dúvida, né? E eles tinham essa impressão que eles foram ofendidos, né, na teologia deles. Então, o ex-cego agora relata de novo, né? Relata tudo o que aconteceu, mas há uma divisão entre os fariseus. Há uma divisão entre eles nos versículos 15 e 16. Alguns dizem, né, se ele curou no sábado, não é de Deus. E aí outros, se ele curou o cego de nascença, só pode ser de Deus. Então já ficaram esses dois grupos entre os fariseus. E aí perguntaram para o ex-cego, né, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí repare lá no versículo 11 de novo, que eu citei, né? No versículo 11 ele conhecia Jesus como o homem chamado Jesus, mas agora aqui no versículo 17 ele já chama Jesus de profeta. A gente vai reparando meio que uma crescente no que ele dizia sobre Jesus. Então eles não estão satisfeitos ainda, os fariseus. Eles não estão satisfeitos e mandam chamar os pais do ex-cego. Eles não estão acreditando que aquele homem era cego realmente de nascença. E ainda nessa investigação que eles estavam fazendo, mandaram chamar os pais e fizeram 3 perguntas para eles. Esse é o seu filho? Ele nasceu cego? E como ele enxerga agora? Aí os pais responderam, sim, é nosso filho. Sim, nasceu cego. Mas como? Não sabemos como ele enxerga agora e nem quem foi que curou ele. Nem sabemos quem que foi que curou. Perguntem para ele, né, os pais falam, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque eles já viram que os fariseus estavam... Todo mundo sabia que os fariseus eram contra Jesus. Então eles falaram, pergunte para ele tem idade, né? Ele já tem idade para responder vocês. E aí chamam novamente o ex-cego, né? Interrogaram o ex-cego, chamaram os pais, agora chamam o ex-cego de novo e fazem a mesma pergunta. Né, chamam ele para interrogar ele novamente, e no versículo 24 eles dizem, né? Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E nesse sentido, né, nesse contexto aqui, essa frasezinha significa, não esconda nada, diga a verdade. É isso que eles querem dizer para ele. Né, essa mesma expressão é usada lá no livro de Josué, quando Acã ele foi pego lá num pecado e aí trouxeram ele diante da congregação e ele falou, dá glória ao Senhor nosso Deus de Israel. Né? Ou seja, não esconda nada. Diga a verdade. E é isso que eles disseram aqui para o cego, para o ex-cego. Né?
não esconda nada. Os fariseus eles estão pensando que alguma coisa fugiu do entendimento deles, né? Não tem lógica para eles. Na ótica deles, o homem foi curado, mas como que ele foi curado num sábado? Se ele foi curado no sábado, quem o curou é pecador. Então, eles estão todos perdidos, os fariseus. Por isso que eles falam, não esconda nada. Né? E reparem que os fariseus eles estão obstinados a não aceitar Jesus. Eles estão obstinados. Eles não, de qualquer forma, eles não querem aceitar Jesus. Ainda que eles estão vendo ali um homem cego de nascença. E tudo aponta para que quem curou aquele homem foi Jesus. E que aquele homem era cego de nascença realmente. Chamaram até os pais, mas eles estão obstinados. Né? E a conclusão para os fariseus era inadmissível. A conclusão de que ele foi curado por Jesus era inadmissível. Pois Jesus curou no sábado. Muitas vezes, irmãos, nós também somos assim, não é? Em relação à verdade de Deus. Né? Os fariseus estavam obstinados a não ver. Né? Essa história aqui é sobre um cego, né? Mas olha só quem são os verdadeiros cegos. Né? Os fariseus, eles se recusam a enxergar o que está diante dos olhos deles ali. E muitas vezes nós somos assim em relação à verdade de Deus. Lá no fundo sabemos o que é certo. Né? O Espírito Santo ele nos constrange quando tem algo que a gente vai fazer, uma decisão a ser tomada, ele nos constrange. E nós sabemos o que é certo ou não. Se você é um crente, lê a Bíblia, se você ouve a pregação, se você ora a Deus, você sabe. Mas muitas vezes nós somos obstinados também em querer fazer a nossa própria vontade, como aqueles fariseus estavam obstinados. E aí no versículo 25, é uma das sentenças mais lindas, né, do texto. Ele retrucou, se é pecador, né, os fariseus acusando Jesus de pecador, aí o ex-cego, né, ele diz, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém, irmãos? Essa é uma frase usada assim por muitas pessoas até hoje, pessoas que se encontraram com Jesus. Né? Ele aqui está falando da cegueira física dele. Mas muitos se encontram com Jesus e dizem a mesma coisa. Olha, eu era cego. Né? Entendem que eram cegos espiritualmente. Né? Mas agora eu vejo. Então, a história segue. Né? A história é extensa. Né? E aí, diante do segundo interrogatório, o ex-cego pergunta, ironicamente, para os fariseus. Né? Vocês também querem se tornar discípulos dele? Vocês estão perguntando de novo, né? A mesma coisa? Eu já respondi. Vocês querem se tornar discípulo dele também? Né? Ele usa ironia. Né? E aí eles dizem que são discípulos são de Moisés, que nem sabem de onde que vem esse tal de Jesus. E então o homem prega para os fariseus. Né? No versículo 32 e 33 ele diz, vou ler de novo, desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos ao cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele prega para os fariseus e os fariseus ficam bravos com ele. Né? E aí acontece o que os pais dele temiam. Os pais dele temiam ser expulsos da sinagoga e é exatamente isso que acontece no versículo 34. Expulsaram ele. Ficaram bravos com ele e o expulsaram. Ele foi expulso do convívio ali da sinagoga. Vamos ler a continuação da história, irmãos. Versículo 35 em diante agora. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto lhe perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Nós vemos agora Jesus tomando a iniciativa em direção a esse homem. Né? Diz o versículo 35 que Jesus
ouviu que ele tinha sido expulso da sinagoga. E aí o que diz o texto no versículo 35? Encontrando-o. Jesus foi quem foi em direção a esse homem. Lá no Salmos 27 diz assim, ó, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se as autoridades religiosas ali me expulsarem da sinagoga, foi o que aconteceu com aquele homem. Se de alguma forma eu for desamparado, o Salmos 27, versículo 10 diz, o Senhor me acolherá. E foi exatamente o que Jesus fez. Encontrou-o. Jesus o encontrou e o levou a uma fé decisiva e consciente. E é sempre assim, não é, irmãos? É sempre assim. É Jesus que vem em nossa direção. Não é nós que um dia acordamos, olha, eu quero ser cristão. Se aconteceu isso, pode ter certeza que alguma semente foi lançada lá atrás. Alguém já falou da palavra para você e isso é Deus vindo em sua direção. Sempre é Deus que vem. Sempre é Ele que vem nos buscar na escuridão de uma vida sem Deus. Aquele homem vivia na escuridão de uma cegueira. Deus busca o homem na escuridão de uma vida sem Deus. Porque como nós, mortos em delitos e pecados, conforme Efésios 2:1, poderíamos buscar a Deus? Como? Se Jesus não tivesse vindo em minha direção, eu tenho certeza que eu estaria lá nos mesmos lugares de 15 anos atrás. Praticando as mesmas coisas, com uma vida sem sentido, igual a que eu tinha nesses 15 anos atrás, e é isso mesmo, uma vida sem Jesus, uma vida de alguém que não conhece, que não se entregou a Jesus, é uma vida sem sentido, sem propósito. Essa é a verdade. Mas aí Jesus me encontrou, e eu tenho certeza que muitos aqui podem dizer a mesma coisa, Jesus me encontrou. Ele veio para resgatar o que estava perdido, é o que diz a Bíblia. E aí Jesus pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Jesus vem em direção a ele e pergunta, você crê no Filho do Homem? Ele não está perguntando assim, e eu transfiro essa pergunta para cada um de nós. Ele não está perguntando se nós acreditamos que o Filho do Homem existe. Você acredita que Jesus existe? Você acredita? Não. Ele está perguntando, você confia no Filho do Homem? E aí eu transfiro para nós, você confia em Jesus Cristo, meu irmão? Você confia que Jesus Cristo é o Salvador? Você confia que Jesus Cristo ele pode tirar as escamas dos nossos olhos e nos mostrar a realidade espiritual? E nos mostrar que há sim uma vida eterna diante dele. Você confia em Jesus Cristo? E aí o homem diz, quem é? Quem é esse Filho do Homem para que eu creia nele? É eu que falo com você. Você está falando com ele. Então aquele homem, o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. O adorou. Ele o adorou. Se prostra diante de Jesus. Lá no versículo 11, Jesus para ele era um homem chamado Jesus. No versículo 17, ele era um profeta. No versículo 33, ele é um homem de Deus. Jesus é um homem de Deus. Mas agora aqui, ele se prostra diante de Jesus. E nós só podemos nos prostrar diante de quem, irmãos? Só diante de Deus. Então, no fim, o homem chamado Jesus, agora ele é o objeto da fé, de fé e de adoração desse cego. Esse verbo adorou, lá na língua original, ele significa prostrar-se diante de. Aquele ex-cego, ele se prostra diante de Jesus. E sabemos que só podemos nos prostrar diante de Deus. Então, meus irmãos, não foi só uma cegueira física que aquele homem foi curado. Percebam que não foi só uma cegueira física. A luz brilhou ali nos olhos dele, exteriormente, mas algo também aconteceu no interior daquele homem. Esses dias o irmão Valdir me perguntou qual que é o versículo que eu mais gosto da Bíblia, e é 2 Coríntios 4:6. E foi 2 Coríntios 4:6 que aconteceu na vida daquele homem. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Isso aconteceu na vida daquele cego. Deus resplandeceu no coração daquele cego. O brilho celeste, como nós cantamos, não é? O brilho celeste tomou aquele homem, de dentro para fora.
Eu era cego e agora vejo, é o que ele diz. Eu era cego e agora vejo. Né? Que Deus ele possa também abrir olhos aqui hoje. Né? Que Deus ele possa abrir os nossos olhos espirituais. Né? Que a gente possa entender que existe uma cegueira espiritual. Né? Existe uma cegueira espiritual, uma cegueira que não enxerga Jesus como ele realmente é. Haviam ali 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Né? Em um dos evangelhos diz que os 2 zombavam de Jesus. Os 2 zombavam, mas em outro dos evangelhos diz que um daqueles ladrões ele reconhece Jesus como rei. Né? Quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, de um momento para o outro, em algum instante ali, aquele ladrão ele passou a enxergar Jesus como ele realmente é. Aquele homem ele era cego em um instante, ele zombava, mas em um outro instante agora ele reconheceu Jesus como rei. Que Deus ele abra os nossos olhos para que a gente reconheça Jesus Cristo como rei, como salvador, como Senhor. Que ele abra os nossos olhos. E ele continua fazendo isso ainda hoje. Ele fez isso aqui nas páginas das Escrituras, mas ele continua permitindo que pessoas ainda hoje digam: eu era cego, mas eu agora vejo. Que ele faça isso hoje, eu oro a Deus. Que ele faça isso em nosso meio. E eu queria concluir com as mesmas palavras aí de João, com a mesma conclusão que ele usa, do versículo 39 até o 41. Vamos ler. 39 até o... Do 39 ao 41, é isso mesmo. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Os fariseus, eles, com as atitudes dele, com as palavras deles, eles estavam querendo dizer isso, que eles estavam enxergando. Eles confiavam na visão deles. Né? E Jesus ele falou aí no versículo 39, né? Eu vim a este mundo para juízo. Eu vim a esse mundo para juízo. Né? Que quer dizer que a própria presença de Jesus no mundo constitui um julgamento. A própria presença dele ali já constitui um julgamento. Por quê? Porque nós precisamos tomar uma decisão diante de Jesus. Né? Os fariseus precisavam tomar uma decisão diante dele. E nós aqui hoje também precisamos tomar. Né? Ou nós nos posicionamos a favor dele, ou nós nos prostramos como aquele ex-cego, ou nós nos reconhecemos que ele é Deus, ou nós vamos contra ele. É uma dessas duas posições, não existe meio termo. Né? Os fariseus achavam que tinham uma visão perfeita. Né? Eles se contentavam com a luz de suas tradições, com a luz de Moisés. Eles estavam satisfeitos com essa luz que eles tinham e não perceberam que a verdadeira luz, a luz do mundo, estava ali diante deles. Né? Nem se davam conta que os verdadeiros cegos da história eram eles mesmos. Olha só. Né? Eles se pareciam com aquela igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, que era uma igreja que se achava muito bem. Né? Diz lá assim, Apocalipse 3:17. Pois dizem: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas aí Jesus diz: e nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia se achava muito bem, mas Jesus disse que eles eram cegos. Né? Eram cegos. Quem é você nessa história, meu irmão? Quem é você nessa história? Né? Que nós sejamos como aquele cego. Né? Que o desejo do seu coração, se você ainda não teve um encontro real com Jesus, peça a Ele: abre os meus olhos, porque Ele faz isso ainda hoje. Né? Se você ainda não tem esse encontro com Ele, peça a Ele. Né? Se você já teve esse encontro, peça a Ele: abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para a realidade espiritual. Né? Que a luz do mundo, que é Jesus Cristo, possa resplandecer em nossas vidas, irmão, nas nossas vidas, irmãos. Né? Que nós tomemos consciência de quem Ele é. Né? E que, da mesma forma que aquele cego, a gente também
adore a Jesus, a gente se prostre diante dele, porque ele é Deus. Amém? Vamos orar por um instante? Os irmãos do louvor podem se encaminhando para cá. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. A tua palavra é preciosa, Deus. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é martelo, é espada, é fogo.